Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Mais um privilégio, mais um dia de alegria, onde nós podemos dividir esse espaço, conversar sobre teologia, sobre as Sagradas Escrituras, aprender um pouco mais e poder avançar no nosso conhecimento. Por isso, seja muito bem-vindo. É uma alegria poder dividir esse momento com você. Tá bom? Eu já vou aqui na sequência apresentar os nossos convidados, mas antes deixa eu só deixar aqui para você meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo, falar um pouquinho sobre teologia. E inclusive eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Robson. Ele é lá de São Luís do Maranhão e ele mandou uma mensagem super carinhosa sobre o trabalho do Vejam Só, que ele acompanha, que ele gosta, e diz que o sinal da Hit lá em São Luís está bombando e todo mundo assistindo e acompanhando o Vejam Só. Robson, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus abençoe muito sua vida e, através da sua vida e representando você também, deixa aqui meu abraço a todo mundo que passa por lá e manda sua mensagem super carinhosa também, tá bom? Deixa eu já apresentar, então, os meus convidados de hoje, para a gente poder, na sequência, colocar o tema e começar a nossa conversa. É com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Eurico Nascimento Filho, ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Graça e paz, pastor Eurico, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo novamente, meu irmão. Amém, obrigado. É um prazer estar aqui novamente, justamente com pessoas assim que são cristãos, são nossos irmãos, né? Pastor James, o Zeca, que estamos aqui mais uma vez para prestigiar o programa e conversar um pouco, né? O nosso alvo não é um debate para ganhar debate, é um debate para enriquecer o conhecimento dos nossos ouvintes, a gente aprender junto, né? Boa. Ver as diferenças amigavelmente. E eu quero me apresentar dizendo que eu sou o pastor Eurico, congrego-se na Presbiteriana em Campinas, lá do Jardim Licínia, mais propriamente dito no bairro do Ipauçurama. Temos ali os cultos aos domingos e temos ali hoje o nosso pastor Marco, que é um missionário, estava no Egito, veio para lá para fazer uma revitalização na igreja. Quero mandar um abraço para ele, para o pastor Darcy, que é o nosso pastor titular, que fica lá no Jardim Licínia. E não posso esquecer, não vou citar por nomes, mas vou citar todos os irmãos dos grupos de WhatsApp, viu? Da outra vez eu fui cobrado. Você não lembrou da gente? Manda um abraço. Então, eu quero mandar um abraço para todos, sem exceção. Boa. E que os irmãos possam aí prestigiar esse debate hoje, que eu creio que vai ser maravilhoso. Sem dúvida. Depois manda o link do programa lá em todos os grupos lá para eles verem. Falar, tá, o abraço está dado, aproveita e já assiste o programa, curta lá a nossa página também, se inscreva no canal, já faz todo aquele panorama lá que as redes sociais já antecipei, solicitam. já está lá, o pessoal já está tudo ligado para assistir agora. Obrigado, pastor, pelo carinho, uma alegria recebê-lo novamente. E para você que nos acompanha, já apareceu aí, e também nós vamos deixar salvo o contato, tá bom? Do pastor Eurico, que ele disponibilizou, que é o local para você, obviamente, conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão. E, se quiser mandar uma mensagem, conversar com ele, é por lá que você pode fazer, tá certo? Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Pastor Eurico, de novo, obrigado pelo carinho, meu irmão. Seja bem-vindo. E nós temos também o privilégio de, nesta oportunidade, receber o pastor James França Correia dos Santos. Ele que é ministro da Igreja Manancial de Vida, em Diadema. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo. Uma ótima noite. Paz, Senhor. Boa. É o pentecostal clássico, Deus, né? A gente tenta induzir, mas não vai. Não vai. Paz do Senhor Jesus, reverendo Zeca, reverendo Eurico, Deus abençoe. Uma honra enorme retornar esse programa de tamanho prestígio da televisão brasileira. Muito bom. Obrigado, pastor. Um programa sério. Nós estamos aqui para debater a Bíblia, a palavra do Senhor, de maneira carinhosa e respeitosa. Amém. Muito obrigado pelo carinho, por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda. E, o graça e paz de um presbiteriano já é muito, porque normalmente é um boa noite, né? Boa noite, igreja. E aí já vai embora, né? O presbiteriano tem algumas coisas, mas na verdade todas as igrejas têm as suas características, né? A paz do Senhor é característico do pentecostal, do assembleiano. Bom, isso por menos, é outra coisa. Pastor James, vou pedir para a gente começar a passar as informações da igreja para quem nos assiste, por favor. Vamos lá, Igreja Manancial de Vida em Diadema, Rua Afonso Pena, número 163, cultos quartas, sábado e domingo, né? Uma igreja de tradição pentecostal, uma igreja reunida em família ali. Amém. E nós nos reunimos para cultuar o Senhor e falar da palavra. É um
um ambiente muito gostoso de aprendizado e culto ao Senhor. Boa. Inclusive, ó, já fica aí também para você os contatos que o pastor James disponibilizou. Então, se você quiser entrar em contato com ele, saber outras informações do ministério, da igreja, é por lá que você pode fazê-lo, tá certo? Nós vamos também deixar salvo no nosso perfil do Instagram, o @programa Vejam Só. É só você acessar para você ter acesso ali também, tá certo? De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Bom, e ó, hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o texto bíblico e falar um pouquinho sobre as promessas de Deus. E a pergunta tema, né, vai abordar a seguinte perspectiva. As promessas para Israel e para a igreja, elas são distintas, diferentes. Nós temos promessas só para Israel, promessas só para a igreja, porque nós estamos falando de dois povos diferentes. Ou as promessas bíblicas, elas são cumulativas, vamos dizer assim, né? Foram feitas a Israel, servem para a igreja, tem promessas para a igreja e assim a revelação vai caminhando. Como é que você responde a essa pergunta e, obviamente, como é que o texto bíblico nos indica essa resposta? É isso que nós vamos tentar procurar nessa noite, tá bom? Respostas no texto bíblico. Meus irmãos vão responder a pergunta tema de maneira introdutória ainda, né? Dando a linha que eles vão seguir durante o programa e depois nós vamos, na medida do possível, aprofundar as temáticas, além de contar, obviamente, com a sua participação respondendo a nossa enquete, tá bom? Então, pastor Eurico, eu vou começar com o irmão. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? As promessas de Deus para Israel são distintas, diferentes das promessas de Deus para a igreja? Bom, eu vou defender a linha de uma unidade progressiva, do Velho Testamento tendo continuidade no Novo Testamento, o Velho Testamento trazendo uma introdução não com tantos detalhes, mas o Novo Testamento explicando mais detalhadamente qual era o plano original de Deus desde o início. Eu prego uma continuidade e não uma descontinuidade do Velho para o Novo Testamento. Sim. Então, para mim, a aliança de Deus é com um povo só, apesar de existirem no Velho Testamento, primeiro, representado pela nação judaica, como o povo de Deus, e depois o Senhor amplia o povo, não numa substituição, mas trazendo o seu plano original agora, como ele gostaria, nessa evolução progressiva da revelação, porque a revelação não foi dada de uma vez, todo mundo sabe disso, né? Que a revelação ela é progressiva, paralelo, progressiva. Então, a gente vai ter uma explicação mais detalhada, mais profunda, e no cumprimento dos tipos do Velho Testamento. Perfeito. Que eram os antítipos, né? Apresentados pelos as questões tipológicas do tabernáculo, do cordeiro, de Moisés, Davi, que são tipos de Cristo. A gente vai ter essa apresentação representada. No Novo Testamento, a gente vai ter o cumprimento, a realidade, que é feita uma vez só por Cristo, cumprindo todos esses símbolos. Então, no Novo Testamento, para mim, a igreja hoje é a representação atual do povo de Deus, unindo judeus e gentios, derrubando a parede da separação, fazendo com que os gentios agora sejam integrados com o povo de Deus, sem terem que se tornar judeus, como era na antiga aliança. Então, eu vou partir para essa linha de uma unidade. Bom, então estão aí as primeiras observações do pastor Eurico, defendendo essa continuidade, né, do plano, do projeto de Deus com o seu povo, um povo escolhido e que vai progressivamente sendo demonstrado e revelado. Bom, eu estou imaginando, já acho que o público em casa também, né? Mas vamos ouvir a posição do pastor James também, respondendo a nossa pergunta. E aí, meu irmão, como é que o irmão vai defender e responder essa questão tema do programa de hoje? Existe sim uma unidade em Cristo, mas promessas distintas que se cumprem em Cristo. Nós temos promessas no Antigo Testamento que são, na minha opinião, e na opinião, né, que eu compartilho, que eu absorveu de vários outros, não a minha opinião, sim, né, mas a opinião construída a partir da perspectiva de outros que vieram antes de mim, de que as promessas no Antigo Testamento são, de certa forma, literais. Eu vou pegar exemplo de uma, de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Deixei aqui já marcado, que é quando diz assim: alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem. O Salvador humilde, montado em jumento, num jumentinho, crio de jumenta. Isso se cumpre literalmente, isso não é alegórico. Né? Isso se cumpre em Cristo.
né? Só que o versículo seguinte vai dizer: destruirei os carros de guerra de Efraim, os cavalos de Jerusalém, o arco de guerra serão destruídos, e anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrate até os confins da terra. Então nós temos uma promessa que se cumpre literalmente, só que parte desta promessa ainda não se cumpriu, né? Então eu tenho essa tensão e essa tendência a crer que isso aqui ainda vai se cumprir literalmente para o povo de Israel. É por isso que a minha tendência, apesar de reconhecer que existe uma teologia que é desenvolvida pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, pregando a unidade em Cristo, na tensão que havia entre judeu e gentil, mas, destoado disso, existem promessas para Israel, né, fora desta questão, desta unidade em Cristo, que precisam ser cumpridas ao longo do texto bíblico. Inclusive ao longo da história também, né? Eu sempre falo isso, assim, eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, assim, né? Que às vezes a gente dá algumas respostas a algumas questões e às vezes não percebe as implicações que ele tem, né? Porque você em casa, por exemplo, essa resposta que o pastor James deu agora aqui, ó, ela justifica, por exemplo, o milênio literal. Porque, se eu estiver errado, o irmão me corrige. Vai ser nesse período histórico que essa promessa vai se cumprir literalmente, não é isso? Exatamente. Tá vendo só que interessante? A construção, que a gente não tem nada a ver com o milênio que nós estamos falando aqui, mas ele vai justificar esse pensamento teológico. Então é muito interessante, quando a gente dá uma resposta, a gente não pensa nas consequências, né? Mas ela vai, toda a construção exatamente para isso. É por isso que, por exemplo, do lado de cá, nós estamos falando de um milênio alegórico, porque ele não precisa desse cumprimento literal. Inclusive, depois o pastor Eurico vai responder, porque... Bom, deixa eu chamar a enquete aqui, senão eu vou ficar dando minha opinião aqui e ninguém quer saber aquilo que eu penso. Ó, põe na tela aí, por favor, a enquete que nós separamos para você, que ela fica lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, é lá que você chega, é lá que você acessa não só as informações do programa, como eu disse aqui, por exemplo, o contato dos nossos convidados, mas as nossas enquetes para você participar também, tá bom? Vamos ver o que a produção arrumou para vocês lá nessa noite. Vamos lá. Tá aí, ó. A pergunta é direta, né? A igreja substitui Israel? Ou seja, nós estamos falando de um povo... A verdade, a ideia é essa, né? São povos que vão sendo complementares, né? Então, antes era Israel, agora é a igreja. Essas promessas vão se cumprindo nesse novo povo de maneira progressiva. A ideia que o pastor Eurico defendeu aqui. Então, as opções são as seguintes, ó. A primeira delas, sim, substitui. A segunda delas, não, ou seja, são dois povos distintos, ainda temos promessas diretas para Israel. E a terceira opção é o mistério divino, aquele famoso não sei, né? Deu uma caprichada ali, né? Não colocar não sei, a gente deu uma caprichada, mistério divino. Então você vai lá, escolhe, vota. Na postagem seguinte você pode justificar a sua participação e a gente tenta separar algumas delas para colocar aqui na medida do possível, tá certo? Bom, pastor Eurico, vou voltar a palavra ao irmão. Eu acho que na fala do pastor James já tem alguma linha para o irmão poder apresentar também o seu contraditório e, obviamente, defender o seu posicionamento. Por favor. Eu vou começar aqui no próprio Zacarias 9, que o pastor James leu. O versículo 9 ele leu e defendeu muito bem que é realmente um cumprimento em Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém ali, né, em Mateus 21, em Lucas... Tal. E depois ele deu continuidade no versículo 10, que não houve cumprimento ainda, e ela é literal, mas é para o futuro, e claro, vai levar as consequências do milênio, creio eu, porque eu também fui dispensacionalista há muitos anos atrás, clássico, né? Eu não conhecia ainda o revisado e nem também estou tanto a par do progressivo, mas já tem essas duas linhas que eu já tenho estudado um pouco, que se diferenciam um pouco, mas não se distanciam tanto. Só o progressivo se distancia bem mais. O trono de Davi já está no céu para o progressivo. Ele leu aqui: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Bom, eu entendo pela aliança, pela teologia da aliança e a teologia histórica, de que quando a gente vê as interpretações, Cristo, ele é aclamado como rei. E ele pede, no Salmo 2, as nações por herança e as extremidades da terra.
né? E diz, beijai o filho para que não pereçais. E as nações, antigamente, na velha aliança, elas eram tidas como imundas. Não eram tidas como povo de Deus, só a nação de Israel. Só que se a gente voltar um pouquinho mais em Gênesis 12, a gente vai perceber que a promessa em Gênesis 12, 15, lá, para Abraão, não era só com a nação de Israel. Apesar dela embrionariamente já existir a partir dali das promessas em Abraão, mas o povo de Deus já existe antes da nação de Israel constituída. Abraão, não foi feita uma promessa que levantaria apenas, a promessa seria para os judeus, mas seria para todas as nações. Todas as nações serão benditas em ti. E tem um momento em que o Senhor fala que aqueles que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas ele fala que no teu descendente, que Paulo explica em Gálatas, que ali não é descendência, fala o teu descendente, que cabe bem lá também em Gênesis 3,15, né? A tua descendência pisará a cabeça da serpente, o teu descendente, que é o Messias. Então, toda essa questão do Messias ser rei, pedir as nações por herança, regê-las com vara de ferro, e aí ele recebe autoridade toda, panta exousia, toda autoridade nos céus e na terra, e assentar-se à direita do Pai, ele já está reinando temporariamente até entregar o reino depois para a trindade econômica, se torna aquela trindade que a gente pensa ontologicamente, né, no início, só que agora com essa observação de que ele não é mais só espírito, ele tem um corpo também, o Filho, né? Mas podemos dizer, essa intimidade, essa comunhão que eles tinham antes, eles estão de novo voltando a ela, retroagindo, né? Para que eles possam estar naquela comunhão sem ser da trindade econômica, que é aquela manifestação para que a gente possa receber todo o plano de Deus, a salvação, né, na história, né? Então, tem que ter a trindade econômica. O filho se separa do pai lá em cima, vem para a terra e tal. Agora, o filho vai entregar o reino de novo para o pai e os três vão ser um só naquela situação ontológica antiga, mesmo sendo três pessoas. Só que aí nós vamos ver que o filho assentado já está regendo as nações com vara de ferro. Já lhe foi dada autoridade. E tanto que ele fala assim, ó... Para concluir, pastor, para concluir. É-me dada toda a autoridade. Portanto, tendo ido, preguem o evangelho, ensinem as nações. Porque agora as nações fazem parte do plano de Deus, que já era plano, mas agora virou realidade com a morte, ressurreição, o ministério de Jesus, morte, ascensão, entronização. Então, tudo isso aqui já se cumpriu. É simbólico mesmo, porque ele vai aqui, ó, terminando aqui, ele anunciará paz às nações. Porque antes a paz era só para Israel. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Israel. Mas agora ele introduz a paz às nações, trazendo um novo nascimento, a paz da comunhão dos gentios com Deus agora, quando eles creem. Boa. O caminho que o pastor Eurico trilhou, o pastor James, é da espiritualização, não vou falar alegorização, porque senão às vezes parece pejorativo, né? Mas é da espiritualização da promessa, ou seja, então em Cristo, o texto lido, ele já se cumpre literalmente na entrada triunfal de Jerusalém e já no seu reinado, que é muito explorado pelo texto bíblico mesmo, onde já tem toda a autoridade e tal. Não sei até se a gente pode falar já da instituição do reino, que ele já inaugura o seu reino. Inaugura o reino. Ainda que naquela tensão do já ainda não, né? Mas que ele já inaugura e então essa promessa de posse já está espiritualmente realizada. Quero te ouvir, pastor. Essa é a grande questão que faz com que os nossos pensamentos divirjam, né? Aqui é a interpretação da profecia. É justamente a interpretação da profecia. Quando a gente pega, por exemplo, quando eu leio, e aí eu tenho na minha construção, naquilo que eu entendo, e que não tem como a gente ler. Tem como, evidentemente, que o irmão faz isso, né? Mas, para mim, por exemplo, lendo Miqueias capítulo 4, nos últimos dias, né? E também é uma profecia de Isaías capítulo 2, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor se estabelecerá no alto, dos montes se elevará, né? E povos, ele vê como um rio que flui no sentido contrário, geralmente o rio desce, né? Então, os povos agora vão fluir como um rio contrário, subindo a montanha. Né? E não haverá mais guerra, os equipamentos de guerra serão transformados em equipamentos de arado, de terra, não haverá mais ninguém que inquiete o outro, e todos os povos serão ensinados por Deus e a nação de Israel a partir de Jerusalém. Isso aqui é
uma promessa feita para Israel. E eu vejo isso aqui como algo literal, algo que ainda não se cumpriu. É uma promessa que, apesar de toda a construção teológica que temos no Novo Testamento sobre o reino de Jesus, estas promessas que estão aqui, com base também em Romanos capítulo 11, que eu quero abordar um pouquinho mais adiante, com base também no endurecimento de coração dito por Jesus, quando ele cita Isaías capítulo 6, em Mateus capítulo 13, né, do coração endurecido, combina com Romanos capítulo 11, né, sobre a nação de Israel. Eu quero falar um pouco sobre isso também, mas aqui nós temos promessas claras, e aí a gente poderia abordar várias profecias aqui no Antigo Testamento para a nação de Israel, que não vimos um cumprimento literal, né, apenas um cumprimento, se for nesse caso, um cumprimento espiritual, mas não um cumprimento literal. E eu espero, e aí na minha análise, aguardo esse cumprimento literal para a nação de Israel, disso que está no Antigo Testamento, porque eu acredito que o Novo Testamento, ele entra, né, ele é a nova, é aquilo que chega para a gente no período da graça, mas o Antigo Testamento, sendo palavra de Deus, uma vez que ela não é invalidada, passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa, as palavras do Antigo Testamento precisam ser cumpridas nessa perspectiva. Sim, sim. Faz sentido. Essa questão territorial é muito delicada, né, pastor Eurico? Eu costumo dizer, já falei aqui no Vejam Só outras vezes, que eu entendo que é a maior tensão do pensamento aliancista são as promessas geográficas. Quando faz para Abraão, por exemplo, é muito detalhista, né? Sim. E nunca o reino de Israel chegou a tomar posse dessa terra, assim, né? Inclusive, as próprias terras prometidas na conquista, né? Quando eles saem do Egito também, nunca conseguiram tomar posse de todas as terras prometidas também. Bom, quero te ouvir sobre essa questão aí que o pastor James colocou, por favor, pastor Eurico. Quando a gente entra assim, que nem esse texto aqui, eu também teria a minha explicação, claro, né? Cumprindo também já um monte, como algo alegórico, como no próprio livro de Apocalipse mostra Sodoma e Gomorra, mostra Egito, mostra Babilônia, mostra Jerusalém, e a gente vai perceber que muitas vezes a gente vai ter, não tem mais a existência desses reinos, né? Sodoma e Gomorra não existe mais, mas está lá no Apocalipse como nomes para a gente ter uma referência dos pecados que são punidos, como Babilônia não é mais um reino onde está um Nabucodonosor, hoje é o Iraque lá e tal, já não tem aquela glória mais. Então a gente percebe que não dá para a gente levar literalmente essas coisas, né? Quando fala Egito, Sodoma e Gomorra, não tem como, apesar de terem existido alguns e alguns já ainda existiram, mas não tem mais a sua glória, como na época de José, né? Sim. E de Moisés. Então quando a gente vê essas questões literais, geopolíticas entre Israel, que traz uma tensão entre Israel e a igreja, a gente precisa perceber uma coisa. Deus só tem um povo. Só tem um povo. E esse povo dele vem desde lá de Adão e Eva, Abel, Sete, Enoque, é o povo da aliança, eles vêm vindo. Depois, a nação de Israel, ela acaba se constituindo uma nação. Eu entendo assim, segundo o meu professor Leandro Lima, que eu estudei Apocalipse 1 ano com ele, ele entende assim que a mulher, quando ela estava no Éden, ela ainda não tinha asas, né? E ela está localizada, por isso ela não tem asas. Quando ela vai para as nações, é onde ela criou asas. Ela já não está mais limitada apenas no Éden, está nas nações. É o povo de Deus, desde de Adão e da constituição de Abraão, a constituição dos judeus como nação, e vai progredindo e vai chegar na igreja também, que une os dois povos. É o povo de Deus, é uma noiva só. Israel é a noiva, é a esposa de Deus. A igreja é a noiva, é a esposa de Deus. A Nova Jerusalém é a noiva, é a esposa de Deus. Que aí a gente poderia entrar num assunto aqui e dizer que ela é a igreja, mas não vamos entrar porque não é o alvo aqui. Então, quando a gente entra nessa questão de povos, apesar dos judeus serem um povo e os gentios serem outros tipos de povos que não eram um povo de Deus, quando a gente chega na igreja, a igreja também é um povo. A igreja é chamada de nação santa, povo santo, que une esses dois povos. Então, essa dicotomia, essa separação entre judeus e gentios, ela só pode existir geograficamente como cultural. Mas nós não podemos distinguir povo de Deus quando nos tratamos de judeus e igreja, porque senão nós seríamos dois povos de Deus, e Deus só tem um povo,
que é o seu povo fiel. E a Bíblia nunca diz que todo judeu o era, quando é externamente, nasceu na cultura judaica lá, que é povo de Deus exatamente individualmente. Corporativamente, sim, como a igreja. A igreja também é povo de Deus corporativamente. Mas individualmente, para ser realmente considerado povo de Deus, há uma questão da comunhão, uma questão de espiritualidade, de você nascer de novo, de você pertencer ao Senhor. Então, quando eu trato de aliança, trato do povo judeu, eu não descarto a corporatividade. Mas quando se trata de aliança, eu entendo que é um povo só que vai progredindo. E essas profecias, muitas delas que estão aqui, se cumpriram, sim, na igreja. Tá? E muitas vão se cumprir ainda na igreja, porque ela é o último povo, ela é a última casa de Deus. Não haverá outro templo. O primeiro templo houve glória nele. Aí, depois, ele foi destruído, foi uma reconstrução que não é comparada à glória do primeiro. Mas aí não diz a segunda casa, porque já houve até uma reestruturação do rei Herodes para complementar. Então, seria uma terceira. Não, a última casa, a glória da última casa será a primeira. E o Senhor falou, a minha igreja, a minha casa, a minha morada. Eu não moro em templos feitos com mão de homem, eu moro em homens, em igreja, no corpo, o corpo de Cristo. Então, ele mora lá. Então, a igreja, hoje, para mim, é o cumprimento. Se você for em Amós, aí eu termino aqui em Amós, capítulo 9, tem uma promessa aqui que vai dizer que ele levantaria as tendas de Davi. E sabe o que aconteceu? Em Atos 15, Tiago diz que cumpriu. Está cumprido. Eram os gentios que iriam entrar no plano divino, se tornando povo como os judeus. Por isso que houve uma queda temporária da nação de Israel corporativamente, não dos judeus individualmente, porque os judeus estavam sendo salvos naquela época. Sim, sim. E Paulo também foi salvo naquela época. Foi só corporativamente que houve uma cegueira temporária. Mas depois o Senhor torna a enxertar de novo eles, mas junto agora com os gentios, na mesma árvore, formando um povo de Deus só, de ambos os povos. Juntos, né? Pastor James, duas questões me chamaram a atenção na fala do pastor Eurico. Primeiro, aquela questão que ele falou da alegorização, assim, da identificação dos povos. É possível a gente falar que existe um povo de Israel ainda? Diante de tanta miscigenação, e se a gente parar para pensar, de um povo que durante muito tempo não tinha nem região, né? Eles estavam dispersos pelo mundo até que 42, não é isso? 48, agora me 48. 47 né? Eles já se tornam Estado, mas eles ainda estão sob a tutela da Inglaterra. 48 que a ONU depois, define em 48, lá. Oswaldo Aranha dá o voto e eles se tornam Estado. Então, vamos dizer, desde então, né, dispersos, né, pelo mundo, uma miscigenação incrível, assim. Não sei, por isso que eu quero saber. É possível a gente pensar numa nação Israel ainda? E aí essa questão que o pastor falou da aliança vem desde do início, né? E apenas sendo renovada ou progredindo, né? Na aliança de Abraão, de Davi e outras tantas, né? Por favor. Essa tensão sobre povos, enquanto o reverendo estava falando, eu lembrei de um seminário que a gente fez, juntamente com professores da Universidade Metodista, que a gente pesquisou sobre quanto tempo levou para a igreja ser completamente desvencilhada do judaísmo, né? E existe um vínculo, né, encontrado no segundo, terceiro século ainda, onde a igreja ainda era conhecida e tida como o povo judeu, né? Havia uma presença muito forte, um entendimento de que o cristianismo nada mais é do que uma seita judaica. E foi assim que ela nasceu, né? Sobre a questão dos povos, nós temos, na Antiga Aliança, nós temos o tripé terra. No Antigo Testamento, o que o testador promete? O que tem? Promessa da terra, a presença de Deus no templo, né? Promessa da terra, a presença de Deus no templo e... a promessa da terra, a presença de Deus no templo, enfim, né? Isso é o que temos na herança do Antigo Testamento. A terra, a presença de Deus e na graça, a presença de Deus, a vida eterna, né? Enfim, a morar com Cristo, essas questões. O povo de Israel é conhecido como povo de Israel aqueles que seguem a lei, aqueles que têm a lei como seu... E hoje existem povos que têm a lei, que respeitam a lei e se consideram como. Né? Não tem como a gente falar, abordar essa questão sobre o outro,
né, se ele é ou não em questão, se ele se identifica como um judeu, se ele segue o judaísmo, se ele vê lá no DNA que ele tem, né, como que eu vou ter essa régua de medição para falar se ele é ou não povo judeu? A minha régua seria, né, a régua que eu acho que mais justa é a lei, Sim, que eles seguem até hoje. Que eles se sentem participantes desta promessa, seguem essa lei rigorosamente, o Shabat, as festas, cumprem os mandamentos. Então, esse é o povo de Israel, os que se consideram... Uma identificação da nação, né? Uma identificação da nação, mesmo que estejam espalhados, estejam mixigenados em outros lugares. Este é o povo que aguarda, inclusive, a vinda do Mashiach. Né, a vinda do ungido, ainda eles aguardam até os dias de hoje. Então, que guardam com isso, né, o Salmo 14, o Salmo 53, quando é que virá, né, o ungido do Senhor? Né? Eles aguardam até os dias de hoje. E eles têm essa leitura muito particular e próxima da leitura dos dispensacionalistas, né? Dessas promessas mesmo, porque eles esperam esse governante, esse guerreiro, que vai conquistar a terra, exatamente, expandir o reino. Vai estabelecer o reino e cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. Isso está vivo ainda nesses que seguem o Tanar, né? Isso está muito vivo ainda na cabeça. A esperança do Mashiach, o restabelecimento da promessa. Isso é uma promessa que está viva dentro do coração de um povo, né? Eu ia falar, o pastor Eurico mencionou aqui o templo, né? Já fazendo uma desconstrução da necessidade de um terceiro templo. No seu pensamento, passa por essa reconstrução também do templo, pastor James, ou não necessariamente? Esta é uma perspectiva do judeu que precisa ter. Isso, Precisa ter um novo templo. Para retomar, inclusive, toda essa perspectiva da lei. Para retomar toda essa questão. Há um anseio pela reconstrução deste templo. Né? E na perspectiva para a igreja, não. A igreja não espera uma construção de um templo para o cumprimento das suas promessas. Né? Em sim, o próprio Cristo, como diz em João capítulo 14. Agora, quando a gente olha, só para você ver a distinção que há claramente no texto, o Evangelho de Mateus, estruturado em 5 sermões, né? São 5 sermões. Os 2 primeiros, Mateus capítulo 5, 6 e 7 e Mateus capítulo 10, nós temos uma clara referência de que é destinado ao povo judeu. No 12, que é quando Jesus é chamado de Beelzebu, que ele opera por intermédio de Beelzebu, ali há um rompimento. E a partir nós temos o terceiro sermão, que é o 13. E no 13 nós temos uma sentença dada por Jesus que repete o texto de Isaías capítulo 6. Né? Que esse povo com os olhos não me vejam, com os ouvidos não me ouçam e com o coração não sinta a grande salvação que passou aqui. Então há um endurecimento de coração. Israel foi condenado a não perceber mais a presença de Jesus ali, né? Como seguindo essa análise e essa exegese, uma vez que Jesus cita a interpretação de Isaías 6, esta é a interpretação que traz em Mateus capítulo 13. E em Romanos 11, para complementar, versículo 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. E aí ele diz, esse mistério, a palavra aqui é mistério. Isso é um mistério. Como diz o bom pentecostal, é mistério, irmão. Mistério. Para que não fique pensando que são sábios. 2 pontos. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Parece indicar que vai ter um tempo, né? Exatamente. Que esse endurecimento de coração, se vocês lerem em casa, o capítulo 11 vai falar de que Deus tornou culpados para fazer os gentios justos, enfim, e que isso foi provisório e que haverá um tempo de redenção para os judeus também. Quando esse tempo se cumprir, né, a plenitude dos gentios, e aí volta, né, a esse trato com Israel. Boa. Vamos fazer o seguinte, pastor, deixa eu chamar um intervalo, depois a gente tomar uma água, aí a gente volta desse comentário aí de Romanos 11, pode ser? Pode ser, sim. Vamos fazer isso, então. Tranquilo.
Te convidar aí a dar uma respirada, né? É muito conteúdo, Fazer assim, um né? um colega meu falou, deixa eu respirar um pouco. Calma, vamos devagar, com calma, para a gente poder, obviamente, aprofundar o conteúdo aí que eu particularmente estou amando aqui, a gente poder aprofundar um pouco mais nessas questões e imagino que você também. Então, intervalo rápido, só quero deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só, quer se aprofundar no conhecimento teológico, quer se preparar, se capacitar para responder o chamado que Deus mandou aí na sua vida com relação ao ministério, a cuidar de gente, cuidar da igreja. Então, procura pela Grade, código 11 3115 0819, 3115-0819 é a nossa indicação para você poder se capacitar, tá bom? Ótimos professores, uma metodologia de ensino, um formato. Liga lá e tira suas dúvidas, tá bom? Além disso, deixo aqui para você as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, o nosso conteúdo. Tem muita coisa boa que nós preparamos aqui pensando em você e em toda a sua família também. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Bom, já estamos de volta, intervalo rapidinho na nossa conversa, hoje falando sobre as promessas de Deus, Israel, igreja, como a Bíblia nos ensina e fala sobre o cumprimento dessas promessas bíblicas, recebendo o pastor Eurico, pastor James, que já no primeiro bloco deram as suas leituras, interpretações, e nós vamos continuar a conversa nesse bloco, partindo do texto que o pastor James deixou no final do bloco anterior, de Romanos 11, tá bom? E eu vou pedir então, pastor Eurico, para a gente iniciar com as suas observações sobre esse texto, a sua leitura, como é que o irmão desenrola esse nó que o James deu aqui na interpretação teológica do aliancismo. Vamos lá. É difícil, hein? Não, ele fala que é um nó de marinheiro, um nó difícil, né? Você vai falar que é um nozinho de nada, né? Que é de criança que você vai fazer assim, né? Vamos ver, vai lá, vai. Bom, antes de entrar aqui, tem uma passagem no Velho Testamento que diz assim, que aquele que não era chamado povo, será chamado meu povo, Lo-Ami, né? Aquela, né? Uhum. O Lo é não, né? Não Sim. povo. Lo-Ami, porque o Am é povo. Isso. Aí tem o Iod ali no finalzinho, dá aquelas variantes no finalzinho, né? De cada palavra ali vai ter essas variantes, declinações ali, né? Mas Lo-Ami é não povo. Então, quando eu vou para Romanos 11, Paulo diz, Deus desprezou seu povo, porventura? Não, eu sou judeu. Então, esse entorpecimento foi muito mais corporativo do que individual, para poder colocar as outras nações, porque só tinha uma nação só que era povo de Deus. Agora ele fala, agora eu encerro todo mundo debaixo da desobediência, porque quem estava só debaixo da desobediência eram os gentios. Judeu, o povo judeu, a nação judaica era a nação santa, a Bíblia diz que era a nação santa. Para tornar os gentios nação santa também como povo judeu, Deus precisava tirar os judeus da árvore, cair uma queda temporária, um entorpecimento temporário, para que ele também incluísse os judeus agora, todos debaixo do pecado, né, da desobediência, vamos colocar assim, rejeitou o Messias, né, o Salvador, e aí agora os gentios são incluídos, mas mesmo assim, mesmo Deus entorpecendo eles e sendo endurecidos, quando ouve o evangelho, não juntam com a fé, né, tentam alcançar uma justiça própria e são reprovados ali naquela justiça própria, eles de qualquer forma Deus usa de misericórdia, porque ele também quer ainda salvar dentre os judeus, até porque a salvação vem dos judeus. Uhum. Jesus é judeu. Deus nunca iria não amar o povo de Israel, o povo judeu, jamais. Deus ama, só que o plano é um plano, como eu falei, é um plano que vai incluir os gentios desde o início, lá no Velho Testamento já inclui os gentios. Só que o Senhor vai fazer isso gradativamente. Chega no Novo Testamento, quando Jesus vem cumprindo as promessas do Velho Testamento, inclusive o pastor James falou sobre a questão do povo de Israel ter essa característica do templo e também da lei, né? Uhum. Mas quando se fala de lei, eu não entendo lei só a lei judaica.
Eu entendo a lei moral toda, até a lei, quando Deus falou deu diretrizes para Adão, para ele não comer da árvore, obedecer certas regras, falou, multiplicar. Eram leis ali que o Senhor estava dando, é a lei do Senhor. Então, ao quanto amo tua lei, não é apenas a lei prescritiva ali de Israel, né? Eu tenho que entender a lei moral de Deus e que é perpétua e foi cumprida por Jesus. E hoje, quando nós amamos, cumprimos, porque a essência da lei é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E quem ama, cumpriu a lei. Então, quando eu vejo esse povo aqui, em Romanos 11, eu não vejo um povo que está endurecido até hoje, individualmente. O judeu é salvo também hoje. Mas eu vejo apenas uma nação que foi entorpecida, endurecida, para que entrasse os gentios e houvesse a plenitude. Eu creio que o pastor James entende plenitude diferente, plenitude dos gentios, como até haja entrado o último gentio, aí depois Israel vai ser salvo. Eu entendo que plenitude dos gentios aconteceu, eles não eram povo de Deus, agora veio a plenitude dos gentios, eles também agora foram incorporados agora na promessa. Então é isso. E quando nós vamos ver, terminando aqui, por favor, em Romanos 11, que o Senhor está salvando os judeus, mas ele endureceu os demais. Aqui no texto está dizendo que ele não abriu o coração de todos, mas entorpeceu os demais, mas alguns ainda estão sendo salvos. Então não parou de salvar judeu. Pelo contrário, agora é que estabeleceu mesmo a misericórdia e a graça para salvar tanto os judeus como os gentios, ampliou. E aí, pastor James? A leitura do texto aqui, no versículo 19, dá uma interpretação diferente. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que você fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Deus está falando que os que foram quebrados nesse tempo poderão ser reenxertados se não permanecerem na incredulidade de quem? De Cristo. Ou seja, quando Cristo vier, haverá um reconhecimento do povo judeu de que ele é o Senhor, de que ele é o Messias, e se eles reconhecer, serão reenxertados na árvore e serão aceitos novamente, né? Então, é essa promessa aqui. Então, haverá um tempo que esse endurecimento vai ter uma oportunidade para que esse endurecimento seja quebrado e eles possam voltar para o ramo, né? para a árvore, para a raiz da árvore. Inclusive, numa perspectiva já sem a igreja no tempo histórico aqui, né, pastor? Porque o milênio seria pós-tribulacional, vamos dizer assim, né? O milênio, hein, gente? Por isso que, na sua visão, a igreja é retirada para que daí Deus trabalhe... Nesse caso, sem entrar muito nessa perspectiva, mas na perspectiva do texto, a igreja está enxertada nesse período em que há uma oportunidade dos judeus entrarem novamente. Porque é o seguinte, o que o apóstolo diz, o que o apóstolo Paulo fala, é que num tempo Deus trará essa oportunidade novamente para eles. Para Israel, tá? E neste tempo, os ramos que permaneceram sem desobedecer a Deus, continuam em Cristo, eles foram enxertados e permanece. Seja o tempo do milênio, seja o tempo do arrebatamento, mas a igreja está enxertada em Cristo e neste tempo Israel terá esta oportunidade e a igreja já vai estar lá, né? Boa. E aí, pastor Eurico, como é que o irmão vê essa questão aí também? Eu fico com o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Ou seja, era temporário e aconteceu de novo um reenxertamento quando os gentios entraram. Antes os gentios não eram povo de Deus, eles entraram, então a plenitude dos gentios, então eles vieram. E agora aqui, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Ora, a Bíblia fala que ele já veio como libertador de Jacó. Lá nos evangelistas, nos evangelhos, mostra que Efraim,
aquelas áreas que estavam obscuras, em trevas, o libertador veio de Sião. Lá em Atos também fala do libertador de Sião que já veio, que é o Messias. Ele já veio. Ele não vai vir para uma segunda etapa para libertar o seu povo. Ele já libertou, ele fez um único sacrifício. Esse sacrifício é suficiente. Não precisa que haja uma nova libertação do seu povo, porque ele já cumpriu os propósitos. Dá para a gente entender que um dos problemas da leitura dispensacionalista seria, vou colocar aqui entre aspas, tá, pastor James? Também, 2 planos de salvação? Isso, leva a isso, as consequências são essas, 2 planos. Por quê? Ainda que entendam que Israel reconhecerá o Messias no final e serão mais promessas geopolíticas, mas está relacionado à salvação. E o Salvador já veio, ele não vai vir para libertar o povo dele lá, ele já veio como libertador, ele já morreu, ele já disse, tetelestai, está consumado, está pago, ele não precisa fazer mais nada para que possa trazer esse povo já está vindo. Agora, Deus não precisa salvar todo o Israel no sentido de ser cada indivíduo, porque ele não vai salvar nem de todas as nações, cada indivíduo. Como é que ele vai salvar? Nem no Velho Testamento eles eram reconhecidos como povo de Deus, não eram todos os indivíduos que eram salvos. Havia pessoas que negavam, falsos profetas, sempre houve, sempre vai haver, isso não muda. Mas a sua leitura, pastor James, o senhor acha que caminha para isso? Para uma... Então, todo Israel caminha para cada indivíduo de Israel ou todo Israel só como nação? Não existe 2 planos de salvação. Só existe um plano de salvação, que é o reconhecimento de Jesus como único, suficiente Salvador. Israel não reconheceu isso na primeira vinda, né? Mas terá a oportunidade de reconhecer isso na segunda. Mas você concorda que os judeus, que representam Israel, que é remanescente, receberam o Messias, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó... E eu entendo que, em parte, quando se fala aqui em parte, por quê? Porque a igreja nasceu do povo judeu. Sim. Então, a igreja, no caso, ela é um plano que veio depois, ou ela sempre esteve na mente de Deus e ela caminhava progressivamente até ela surgir, só ser revelada? Sim. Ou ela passou a existir só no Novo Testamento? Sim, a igreja estava no plano de Deus, né? Antes da fundação do mundo, inclusive, né? E Israel também está nesse plano. A gente fala que só existe um povo só, existe um povo só, é o povo de Deus. Só que esse povo tem irmãos, né? Se nós temos de Jacó, que é Israel, nós temos 12 povos, né? Nós temos parábolas, né, de Jesus sendo contados, né? Jesus fala das ovelhas, tem a 100ª ovelha, mas tem as 99 que ficaram. E tem sempre essa tensão, o filho mais velho com o filho perdido, o filho pródigo. Tem essa tensão da família de Deus em 2 pessoas ali. Então, nós temos essa tensão. É o mesmo povo que recebem, que participaram do plano da revelação, da graça em seu plano progressivo, depois a plenitude, e tem promessas, né, para esse povo. Nós viemos, né, do tronco de Abraão, somos enxertados nesse tronco, né, mas o povo de Israel não perdeu as suas promessas. E fica assim, justificada muito essa interpretação bíblica exatamente por conta disso, das promessas feitas à nação, e que realmente carecem, principalmente, de um cumprimento literal, vamos dizer assim, né? Talvez essa seja a grande divergência. Como o pastor Eurico vai espiritualizar as promessas, aí você não precisa do povo de novo mesmo, né? Não precisa. Agora, se você for literalizar as promessas, aí você tem que ter esse povo de novo para receber isso, né? Então, acho que a tensão aqui, no nosso caso, fica nisso, né? Precisa ter o povo. Sem o povo, como é que vai cumprir a promessa, né? Exatamente. Não dá para cumprir essa promessa na igreja, né? Não dá para cumprir essa promessa na igreja. Nós temos uma outra questão, né? Que até mesmo aquela questão não questão faz sentido, né? Sim. Nós temos aquela questão de Abraão, que a Bíblia fala que houve promessas que o povo ia possuir a terra, iam ficar 400 anos de escravo, só que depois, em Hebreus, você vê que eu sempre vou partir da linha que o Novo Testamento explica o Velho. Perfeito. Ele não vai só espiritualizar, explicar, porque tem profecias messiânicas que não eram entendidas para o povo judeu como messiânica. E aí, quando você chega no Novo Testamento, Jesus explica que era sobre ele que estava falando. Sim. Eles não sabiam. Então, o entendimento do Novo Testamento, ele vem explicando, trazendo a verdade de que eles não compreendiam no passado. E é por isso
que a revelação é progressiva. Jesus não ensinou tudo para os discípulos. Ele falou, ó, eu só vou ensinar depois, quando o Espírito Santo vier, ele vai... Espírito que vai e aí, esclarecer. terminando, o que acontece? Abraão, em Hebreus 11, diz que ele não olhou para essas terras, porque ele não ligava. Ele falou, ele estava esperando a nova Jerusalém, a terra futura eterna. Ele não estava esperando tomar posse de terras na Mesopotâmia, entendeu? Então, ele também espiritualizou. Ele estava esperando pela fé uma terra que não ia terminar a paz, sem pecado, sem doença. Esse texto de Hebreus eu acho que dava um outro programa aí, né? Porque eu não sei se é o próprio Abraão que esperava isso ou se é a interpretação já bíblica, assim, do autor falando que ali era uma... Só que a interpretação fé, né? precisa ser levada, que é inspirada pelo Espírito. Então porque nesse senão sentido eu mesmo. perco a linha. Eu vou falar assim, era a ideia dele. Não é a ideia dele, porque quando ele traz aquilo, o Espírito Santo Isso é a questão da linguagem, né? Isso. É justamente a questão da linguagem. Isso, porque o autor ali tem essa revelação mais plena, né? E não era conhecido dos do passado. Por isso que diz que as promessas ficam melhores para os do passado com a gente, com nós no Novo Testamento, que elas são mais claras. Irmãos, infelizmente o nosso tempo terminou, mas eu quero reservar pena, aqui né? pelo menos um minutinho e meio para as considerações finais, uma conclusão rápida, tá bom? Tá bom, tá. Vou começar com o pastor James. Ótimo. Depois o pastor Eurico finaliza, tá? Então, é só para concluir mesmo o raciocínio e, se quiser deixar também aí uma aplicação, uma mensagem para quem nos assiste, por favor, pastor. Maravilha, defendemos aqui a literalidade da interpretação das profecias do Antigo Testamento e, como vimos em Zacarias capítulo 9, versículo 9, nós temos lá a referência de Jesus, de Mateus capítulo 21, a entrada triunfal, ele montado no jumenta, filho de jumentinho, enfim, né? E o restante desta profecia não foi cumprida. Nós temos a entrada triunfal de Jesus cumprindo literalmente, né? Mas o restante da profecia ainda aguarda o seu cumprimento. Né? E é nesta perspectiva que nós temos indícios para usar esse tipo de interpretação para as profecias do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, e só para finalizar, em Lucas capítulo 23, quando as mulheres estavam chorando, né? Jesus fala, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá bem-aventuradas estéreis, que não geram nem amamentam. Né? Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e às colinas cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Isso é especificamente para o povo de Israel. Desculpa, pastor. Ter que cortar assim, mas é que o tempo passa. É o tempo. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Pastor Eurico, um minutinho, cronometrado, hein? Vai, valendo. Terminando, Israel na Bíblia nem sempre tem a mesma nuance de Israel só como a nação de Israel. Israel também é atribuído ao Messias, quando fala tirei meu filho do Egito e chama ele de Israel. E também Israel é o próprio filho de Isaac, né? Que é o Jacó, que leva o nome de Israel. Nem sempre é estruturado só a nação de Israel como o povo, mas um nome próprio do filho de Abraão, de Isaac, e também atribuído ao Messias, quando te tirei do Egito. Israel sofredor, ou aliás, o servo sofredor, para um judeu era o Israel. Para nós, hoje, é o Messias. Então, a gente vê que o Novo Testamento reinterpreta o Velho Testamento, mostrando realmente que as profecias tinham um significado mais profundo, desconhecido deles. E agora nós vamos ver também que os gentios foram colocados na casa de Deus, como casa de Deus agora, cumprindo Amós 9, como eu citei, né? Amós 9 diz que o Senhor levantaria as tendas de Davi, as ruínas. Para concluir, pastor. E aí, quando chegou em Atos 15, na Assembleia, falou, cumpriu isso nos gentios. Eles entraram, são povo de Deus agora. Boa. Desculpa também cortar, mas obrigado pelo carinho. Contatos dos nossos convidados lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete aí rapidinho. A igreja substitui Israel. Vamos ver como é que ficaram as porcentagens? Tá aí, ó. 34% responderam que sim, a igreja substitui Israel. 65% dizendo que não substitui. São dois povos distintos. E 1% ficou no mistério. Mas o pessoal aqui está bem definido, não tem mistério nessa questão, não. Mistério de Jeová. Obrigado a todo mundo que participou, que deu carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui, bem rapidinho. Na sequência, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora.
Grande abraço e até a próxima.